Amém, glória a Deus. Agora nós vamos estudar sobre a geografia bíblica. Geografia bíblica. Conceito geral. Essa disciplina é mais um manual de consulta do que um material de estudo. Aproxima-se mais de uma literatura para pesquisa devido ao fato de que a geografia é informação a ser decorada, mas esses estudos foram feitos com a intenção de dar ao aluno uma perfeita noção de importância dessa ciência, bem como do seu uso diário no estudo bíblico, na preparação de sermões, estudo para artigo em revista especializada na escritura de livros, caso nós sejamos um escritor, e na construção de material de estudo para o aluno de escola bíblica dominical. Sua importância é extrema para quem queira entender o texto bíblico, pois quase todos os textos bíblicos citam cidades, regiões, províncias, planícies, montanhas, rios, vales, estradas, território, império, viagens, densidade demográfica ou pluviométrica, guerras, climas, etc. Por isso, vamos aqui fazer um verdadeiro estudo geográfico de todo o território envolvido pela história bíblica, chegando aos primeiros séculos da Igreja. Algumas ciências caminham juntas com a geografia. Não há como separá-las. A presença da arqueologia, por exemplo, será uma constante, pois ela confirma com suas escavações os fatos declarados na Bíblia. Ela comprova muitos fatos bíblicos para os muitos Tomés, que só creem vendo, e também para auxiliar os trabalhos de exégeses. Ela tem comprovado ao mundo cada vez mais as veracidades dos relatos bíblicos. A história é a irmã gêmea da geografia. O estudo de uma sempre corre um paralelo com o apoio da outra, pois muitos aspectos geográficos foram modificados ao longo do tempo, tanto pela humanidade quanto por fatores naturais. É praticamente impossível não nos questionarmos sobre os locais onde acontecerão os fatos históricos, assim como as datas e personagens relativos a fatos geográficos. Essa disciplina engloba em si, então, o estudo superficial de algumas outras ciências relativas à geografia, tais como política, meteorologia, astronomia, geografia, etc. Nosso estudo será dividido em 4 partes. A primeira parte será o estudo sobre a própria geografia em si, a necessidade da geografia na teologia e sobre os fundamentos da cosmogonia hebraica responsável pela produção do texto bíblico, que é óbvio e deu por ação divina. A segunda parte será um estudo geral sobre todas as terras envolvidas pelo relato bíblico e pelo período interbíblico. Veremos aqui as características geográficas imutáveis desse imenso território, tudo que ao longo do tempo não foi modificado, densidade pluviométrica, ventos, rios, mares, planícies, vales, terras férteis, etc. Após esta segunda parte, os estudos seguintes trarão de todas as informações que são mutáveis ao longo do tempo, tais como política, economia, comércio, agropecuária, cidades, guerras, etc. Por isso, o estudo terá caráter cronológico após esta segunda parte. Na terceira parte, estudaremos a história da criação dos idiomas e das antigas civilizações, que são descendentes de Noé, na narrativa bíblica, criacionista e secular, evolucionista, engloba desde a criação até as primeiras civilizações. Também aqui estudaremos os impérios do Oriente Bíblico, desde o mundo antigo até o início do Império Romano, egípcio, assírio, babilônico, medo, persas, grego, ptolomeu, seleucida, macabeu, romanos. É um estudo sobre as cidades bíblicas do Antigo Testamento. Na quarta parte, teremos o estudo geográfico, político e econômico do Novo Testamento e da Igreja da vida de Jesus, dos Atos dos Apóstolos, tudo em caráter cronológico, e estudo sobre outras cidades envolvidas na história do Novo Testamento. A própria Bíblia dá muita importância à história. A maioria dos fatos bíblicos possui âncora fincadas na história.
A maioria dos livros dos profetas citam a época em que foram escritos tais referências ou ligações históricas. Procuro comprovar a veracidade dos relatos juntamente no texto. Pode-se notar centenas de citações geográficas. Pode-se facilmente, através da narrativa bíblica, fazer um paralelo entre as histórias bíblicas e seculares. Dentre os 66 livros bíblicos, 13 são puramente históricos, muitos outros trazem muitos relatos históricos. Perceba a importância. Passagem como 1 Reis 15:22, onde se lê então: o rei Asa faz apregoar por toda Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara, e com ela edificou o rei Asa a Geba de que Benjamim, Mispa são difíceis de serem compreendidas, pois sempre temos de pesquisar em enciclopédia bíblica tais referências. Outras passagens, tais como Neemias 1, onde se lê as palavras de Neemias, filho de Acanias, sucedeu no mês de Quelese, no ano 20º, no estado Eu e Suzã. Fortaleza já possui referências históricas e geográficas. Observação: por vezes, o estudo da geografia confunde-se com o estudo histórico. Nessa disciplina não há intenção de fazer o aluno decorar milhares de referências geográficas. Estes estudos são apenas uma base de conhecer a geografia bíblica profundamente. É função de alguém que tenha se especializado nisso. Mas nós ainda temos muito mais disciplina para estudar neste curso. Portanto, queremos fornecer um fundamento, uma base. Com efeito deste estudo, ao ler a Bíblia, o aluno passará a perceber as informações históricas e geográficas do texto. Perceberá também a importância desse tipo de conhecimento para o entendimento no texto bíblico. E este é o nosso objetivo. Sofisticadas equipes de exégetas se esforçaram cada vez mais para desvendar a história bíblica a partir de importantes relatos geográficos. As referências bíblicas têm também servido de base para milhares de pesquisas arqueológicas, etc. Parte 1. O que é geografia? A palavra geografia, etimologicamente, significa descrever a terra. Geografia está geografia mais geografia. Essa ciência, até o século XIX, limitava-se a descrever a terra, mas após esta época passou também a explicar os fatos. No entanto, existem várias definições de geografia. Para o alemão Alfred Hitler, a geografia é o ramo de estudo da diferenciação regional da superfície da Terra e suas causas dessa diferenciação. Já para Ritz, o objetivo da geografia é proporcionar a descrição e a interpretação de maneira precisa, ordenada e racional no caráter variável da superfície da Terra. A Enciclopédia Mirador Internacional observa tomar como tal apenas a face exterior da camada sólida, líquida, iluminada pela luz do Sol, equivale a suprir um campo de interesse geográfico as minas atmosféricas. Nesta ocorrem os fenômenos meteorológicos e se configuram os tipos climáticos de profunda influência na vida de todos os seres, particularmente na vida humana. Para o dicionário Aurélio, a descrição de geografia é ciência que tem por estudo a descrição da superfície da Terra, o estudo dos seus acidentes físicos, clima, solo, vegetação e das relações entre o meio natural e os grupos. Sem dúvida que estas descrições são boas, embora as duas últimas pareçam mais abrangentes. A geografia do grego geo, terra, grafia, descrição, tratado, estudo, é a ciência que estuda a Terra na sua forma, ou seja, estuda os acidentes físicos, o clima, as populações, as divisões políticas, etc. Nesse sentido, a geografia subside em diversas outras disciplinas. A geografia humana, a geografia econômica, a geografia física, a geografia política, a geografia história, dentre outras. A geografia humana preocupa-se em estudar os agrupamentos humanos, suas relações com a Terra, como reparto o espaço, como se adapta às condições naturais, como se organiza para explorar os recursos provenientes da natureza, etc. A geografia econômica
está atenta ao estudo dos recursos econômicos de origem vegetal, animal e mineral, presentes nas diversas regiões da Terra e sua forma de exploração. A geografia física estuda os traços físicos das diversas regiões da Terra, o que inclui o estudo do relevo, do clima, da vegetação, da fauna e da flora. A geografia política estuda a influência da geografia na política, a relação entre o poder de um país, sua geografia física e humana, bem como o estudo do reparto político da Terra. A geografia histórica procura reconstruir os aspectos humanos, econômico, físico e político de uma data região do passado. É neste campo que se insere a geografia do mundo bíblico, que se dedica a estudar as diversas regiões que serviram de palco para os acontecimentos narrados nos livros da Bíblia. A geografia do mundo bíblico. A geografia bíblica ocupa-se do estudo sistemático do cenário da revelação divina, da influência que teve o meio ambiente na vida de seus habitantes. A geografia bíblica, portanto, é uma disciplina muito importante, pois auxilia todos que querem conhecer melhor a história sagrada e o texto bíblico através de esclarecimento quanto aos grupos humanos, as características físicas, os recursos econômicos e as transformações políticas das diversas regiões citadas na Bíblia. Além disso, ela nos permite localizar e situar os relatos bíblicos no espaço em que estes ocorreram, auxiliando na reconstrução dos eventos. Assim, por exemplo, conhecendo a geografia bíblica, podemos compreender os séculos que aconteceram para a conquista da terra de Canaã pelos israelitas, já que seremos capazes de identificar as características culturais e localização dos diversos povos que habitavam as diferentes regiões da Palestina no momento da chegada dos hebreus, apontar os variados acidentes físicos que dificultavam os deslocamentos, localizar no mapa os locais de batalha, etc. O mundo bíblico. A região que denominamos mundo bíblico situa-se hoje nas regiões conhecidas como Oriente Médio e Mediterrâneo. Procurar adquirir de alguma maneira, seja na internet ou por outro meio, um mapa do mundo bíblico. Podemos apontar como áreas limite do mundo bíblico a Península Ibérica, o Ocidente, o atual Iraque, o Oriente, os países que são encontrados hoje nessas regiões são Portugal, Espanha, França, Itália, Grécia, diversos países balcânicos, Turquia, Egito, Israel, Jordânia, Líbano, Síria, Iraque, Irã, Arábia Saudita e vários Emirados Árabes. Use o mapa mundo para localizar estas regiões. Princípios, principais áreas do mundo bíblico: Mesopotâmia, entre Potamos, rio, região marcada pela presença de dois grandes rios que fertilizavam a região, tornando-se propícia para a agrícola, Tigre e Eufrates. Nesta área, no decorrer da história, surgiram grandes e poderosos impérios: o Sumério, o Acadiano, o Babilônico e o Persa. Península Arábica, extensa península formada por poucas áreas férteis e muitos desertos. Ali se desenvolveu o importante reino, o de Sabá. Egito situa-se no nordeste do continente africano, como a Mesopotâmia, tem a sua fertilidade garantida pela presença do rio Nilo, que atravessa toda a região. Nesta região se organizou um grande império, o egípcio. Canaã, região estratégica por seu caráter de passagem entre diversas regiões do mundo bíblico, reunia a Síria e a Palestina. Nesta área se estabeleceu diversos povos, como os filisteus, os fenícios e os próprios hebreus. Europa, cenário de importantes impérios, como Macedônio, também conhecido como Império de Alexandre, que reuniu a Grécia, a Macedônia, o Oriente Médio romano, que a partir da cidade de Roma, situada na atual Itália, unificou as regiões mediterrâneas da Europa Ocidental e do Oriente, o norte da África e o Oriente Médio. Possui uma grande diversidade geográfica e cultural. A Europa faz presente na Bíblia de uma forma efetiva nos livros do Novo Testamento. Traços físicos e elementos da passagem. Como podemos concluir pelo apresentado acima, era extensa a área que denominamos mundo bíblico. Por isso são muitas
e variadas características climáticas, assim como a hidrografia, o relevo, a economia, a fauna, a flora dessas áreas. Leamos o texto bíblico e repara os traços físicos e elementos de passagem que são mencionados e a que região ou localidade se refere. Êxodo 20, 10, Deuteronômio 32, 13, 14, Jó 39, 1, 5, 9, 13, João 20, 26, 27, Juízes 6, 11, Mateus 21, 18, 19, número 11, 15, número 31, 21, Ezequiel 22, 18, 20, Josué 3, 16, Atos 20, 27, 2 Coríntios 3, 1, Mateus 3, 1. O ser humano, no decorrer do tempo, para alimentar, divertir-se, enriquecer e dominar outros, está constantemente em contato com a natureza e com outros povos, transformando-os e interagindo com ele. Assim ocorreu com o povo de Israel, seus vizinhos, e com os primeiros cristãos. Na sua vida diária, esses indivíduos agiram em e sobre um dado espaço. Essa relação constante com a geografia do seu sentido lado foi um elemento importante no decorrer da história sagrada. Ao estudarmos a Bíblia, devemos, portanto, ser possível, procurar ter sempre à mão mapas e livros que nos apresentem informações sobre a geografia humana, econômica, física e política do mundo bíblico. Um pequeno resumo sobre a necessidade da geografia. Esta é a ciência que permite ao homem conhecer o seu próprio meio ambiente, não só a camada terrestre que está exposta à luz solar, mas o próprio interior da Terra. Também é objeto de estudo da geografia, pois ela influencia e é também influenciada pelo exterior. A geografia também estuda os climas, umidade, temperatura, terras férteis, vento. Ela também auxilia a navegação, agricultura, etc. Está diretamente ligada ao estudo da atmosfera e dos mares. Classifica também as regiões por credo, densidade populacional, produção agropecuária, atividade em geral, raças, estuda as civilizações e seu desenvolvimento, etc. Ela apoia diretamente a história, muitas ciências humanas e exatas buscam recurso nela. Na verdade, parece que não há limite para os seus campos de estudo. A partir do tema destes parágrafos, a necessidade da geografia pode se escrever toda uma enciclopédia. É difícil falar de um assunto tão amplo em poucas linhas, mas precisamente podemos dizer que ela é essencial para a humanidade. Na antiguidade, os conhecimentos geográficos dos egípcios se limitavam praticamente ao nordeste da África e Ásia Ocidental até a Síria. Os fenícios e os gregos, estimulados pelo comércio, devassaram o Mediterrâneo. Os primeiros fundaram Cartago, pela atual cidade de Turim, em 800 a.C., transpondo as colinas de Hércules, estreito de Gibraltar, alcançaram o país do Estranho, nas Ilhas Britânicas. Os gregos fundaram muitas colônias no Mediterrâneo Ocidental, de onde partiram muitas frotas mercantes, dentre elas sobressaiu Massília, atual Márcia, criada pelos mercadores de Fos. De lá zarparam expedições que atingiram até o Mar do Norte, as Ilhas Órcades. Uma dessas viagens, 330 a.C., foi escrita por Pétris, cuja obra se perdeu, sendo apenas conhecida indiretamente. As expedições dos gregos ao Oriente Médio deram margem ao que foram feitas descrições de viagens de povos que se tornaram célebres. Heródoto, mais conhecido como o pai da história, percorreu o Mediterrâneo, o Egito e o Irã e foi o primeiro a comprovar que o mar Cáspio era um lago e não um golfo. Hipócrates, o pai da medicina, descreveu no seu tratado sobre os áreas, águas, lugares, o gênero e a vida de simples pastores nômades. Já na fase final da civilização helênica, Alexandre o Grande dilatou o mundo grego até a Índia. Paralelamente a esta atividade exploratória descritiva, os filósofos da Grécia trouxeram notáveis contribuições sobre o mundo que viviam e um modo de representá-lo. Aristóteles apresentou melhor prova da redondeza da Terra, que era a sombra da Terra projetada
na Lua durante as fases lunares e eclipses. Eratóstenes seguiu-se o pai das geórgias, efetuando no Egito a primeira medição do meridiano terrestre. Alexandro pode ser considerado o fundador da cartografia, pois elaborou o primeiro mapa mundi. De acordo com a concepção dos gregos, os oceanos se distribuíram numa só massa líquida, conceito certo, os continentes em uma só massa de terra, às vezes ligada por estreitos territórios. Existem os conceitos certos e calcularmos que eles desconheciam a existência das Américas. Os climas do mundo eram agrupados em zonas térmicas, aonde as temperaturas aumentavam progressivamente de norte para o sul, do polo para o Equador. Talvez não soubesse que o Equador para baixo a temperatura cairia. Eles pensavam que a vida era impossível no extremo norte, por causa da baixíssima temperatura que chega a 60 graus, e também ao sul, onde a vida será eliminada pela altíssima temperatura. Já os romanos foram mais pragmáticos com os gregos. Roma estava interessada em conhecer as terras dos povos que cercavam ou eram por ela dominadas. Por causa disso, seus generais, além de conquistarem as terras, geralmente traziam valiosos e minuciosos relatos sobre as terras dos povos incorporados ao Império Romano. O historiador Púlibio, o seu continuador, Estrabão de Amácio, descreveu as terras compreendidas no domínio romano e a história dos povos que as habitavam. Sem a leitura da geografia do Estrabão, dificilmente se poderia reconstruir ao nível de conhecimento dos pesquisadores que precederam. É por isso talvez seja superestimado como pai da geografia. Durante a Idade Média, pode-se dizer que a geografia não progrediu na Europa. Tudo estava dominado, comprometido por causa da autoridade da Igreja Católica. Os conhecimentos científicos eram recolhidos, os mosteiros e as pessoas comuns do povo só recebiam informações que fossem julgadas conforme a interpretação católica do texto sagrado, como, por exemplo, noções tais como a terra é plana, tendo como, por exemplo, a mesa do tabernáculo e a terra e o centro do universo, geocentrismo, para justificar o fato que Josué fez o sol parar. Durante longo tempo, a geografia esteve subjugada a essas futilidades. No século XIII, um jovem veneziano chamado Marco Polo saiu com seu pai para uma longa jornada, fez uma viagem de ida e volta à China, escreveu uma rica narrativa de sua viagem, estadia no Império Celeste. Seu livro só pode ser publicado séculos mais tarde. Todo o conhecimento que foi obtido através de viagens, de exploração e compilação geográfica nesta época foi privilégio somente de povos não cristalizados. O povo cristão nesta época era mantido sob o jugo da ignorância. Os índios fizeram importantes descobertas de terra setentrionais, anos 900. Gurus Ufso chegou ao lugar desconhecido que fez anos mais tarde Eric o Vermelho chamou Groenlândia Terra Verde. Sabemos que na Groenlândia não há matas, mas ele o chamou assim no intuito de atrair colonos. O filho de Eric chegou a um continente onde crescia o trigo e a vinha, por isto o chamou de Vinland, era América. Um pouco mais tarde, Tromsø descobriu o Labrador e o chamou de Elondes, país das rochas. E a Terra Nova foi por ele batizada de Marktes, país das selvas. Aqui eu já li. Após a morte de Maomé no século VII, a expansão árabe chegou a dominar desde a Península Ibérica até o Irã.
mas que seus mercadores alcançaram a China para leste, a África através de seus desertos para o sul e a Rússia para o norte. O mundo islâmico nunca se constituiu como uma unidade política. Os países islâmicos sempre foram unidos pela religião e pelas intensas relações comerciais. O mundo conhecido dos árabes se aproximava bastante dos limites do antigo continente no século IX e X. Ibn Inflant escreveu as terras dos lestes europeus, os povos eslavos que as habitavam. Construiu um globo terrestre e um mapa-mundi de prata, bem como compilou uma obra que se descreve a Ásia, África, a Europa. Nem os árabes nem os romanos foram meros herdeiros da cultura, conhecida como cultura clássica dos gregos. O árabe viajou pela China, pelo arquipélago Malaio, pela costa oriental da África, atingiu a latitude 10 e contando temperaturas mais brandas do que as do Equador, derrubando a concepção aristotélica de uma zona tórrida onde a vida seria insuportável. Após algum tempo, muitos países, tais como Portugal, Espanha, Inglaterra, França, etc., começavam a investir na navegação. Novas terras foram descobertas e mapeadas, e as noções de geografia mudaram drasticamente toda a cultura do mundo. Verenius Kant, jovem gênio alemão, falecido aos 28 anos, residente em Amsterdã, contrastava com os escritores de sua época, pois ele subdividia o seu campo de estudo em dois ramos: geografia geral e universal, que trata de fatos e fenômenos geográficos que ocorrem na Terra; a geografia especial, coronografia, que era uma geografia regional no conceito moderno. Kant, filósofo, estudou a geografia como meio para o conhecimento empírico do mundo. Em 1796, ditou na Universidade de Córdoba aulas de geografia física. Era conhecedor de Varenius, por quem era influenciado. Ele explicava que o conhecimento científico organizado pode ser encarado no sistema lógico, sem considerar o lugar ou época de ocorrência, dando origem à ciência sistemática que classifica os fatos de seu campo em espécies genéricas, familiares, etc. Kant dividia a geografia em 5 unidades: geografia matemática, que estuda a Terra como um astro; geografia moral, que estuda os costumes e cultura; geografia política, geografia comercial; geografia teológica, que trata da distribuição das religiões. Nós tomamos esta noção de Kant da divisão geográfica como a base da organização desta disciplina. Procuramos ao máximo obedecer tais noções para que possamos trazer aos alunos fatos organizados, ou seja, em cada época história procuramos trazer tais informações. Mas o estabelecimento da geografia como ciência deve-se a dois alemães, Alexandre e von, que, influenciado por Venus, Kant, traçaram novos métodos para a geografia. Meu Deus, já?